Bom dia mesmo, amigos e amigas que me seguem neste canal do YouTube. Voltamos a falar sobre o time reserva do Tite, que ontem conseguiu a façanha de perder do Camarões por 1-0. E volto a fazer a minha crítica construtiva. Como pensar em escalar um Gabriel Jesus e deixar o Pedro no banco e só colocá-lo faltando 15 minutos para terminar o jogo? Como manter o Everton Ribeiro no banco, se ele podia muito bem ter entrado de saída no lugar do Paquetá? E como manter no banco o goleirão, o goleiraço do Palmeiras, que foi campeão de tudo? De tudo. Era o grande momento para dar oportunidade de prestar uma homenagem ao Palmeiras. E o goleiraço, o Everton. Ora, pensar que o Brasil tem que levar a sério em todas as suas competições, e pensar que ontem realmente os 26 não são do mesmo nível. Tem um time titular e tem um time reserva. Eu fico até chateado, emocionado em ter que voltar a falar aqui sobre um jogo que o jogador Fabinho cansou de dar pancada, coisa que eu não havia visto em outros jogos, que o nível técnico foi maravilhoso. E aí, para mim, o jogo de ontem foi um tremendo fracasso. E volto a dizer, o jogo de segunda-feira, às 4 horas da tarde, terá que ser um jogo sério para darmos continuidade à conquista do Hexa. Tudo está colaborando para que uma seleção séria ganhe o Hexa, ou seja, a seleção titular do Tite. A responsabilidade do Tite aumentou ontem muitíssimo em saber escalar quem vai prosseguir. Porque os adversários que poderão vir depois da vitória de segunda-feira não são tão difíceis assim. E a oportunidade do Hexa não pode ser jogada fora. De forma alguma. É ruim você ficar assistindo o Gabriel Jesus passeando dentro da área. Muito ruim. É ruim você ver um Fred que esqueceu que tinha ali no meio do campo mais 9 com ele. Ele tinha que criar jogadas e só ficou mesmo naquelas jogadas esporádicas, pelas laterais. E à espera de quem? À espera de Gabriel Jesus dentro da área. Só isso. Então, meus amigos e minhas amigas,
eu continuo acreditando no Hexa, mas eu estou acreditando que o Tite tenha tomado o jogo de ontem, o resultado, como uma lição para nunca mais brincar com adversários. Porque ontem ele sabia que tinha um time reserva, eu não sabia, e o senhor também não sabia, a senhora não sabia. E por que foi colocar o time de reserva contra o titular de Camarões? Ele sabia. Por que tantas viagens que foram feitas, de pesquisas de adversários, essas coisas todas, lá. Ele não sabia? E por que foi? Então, ele ontem provou que não foi muito certo nas convocações. Eu estou falando aqui porque eu fiquei decepcionado, porque eu entendi que quando ele relegava a 8º plano os jogadores que jogavam e que jogam aqui no Brasil, que muitos já foram embora, que desistiram de esperar a oportunidade da seleção, eu pensava que tanta pesquisa, tantas viagens, tantas mordomias, que os 26 realmente fossem do mesmo nível. Porque eles jogam lá fora, eles servem a clubes europeus, e os clubes europeus querem os jogadores na seleção para que eles sejam valorizados, porque lá tem a bolsa de valores do jogador de futebol. Enquanto que se ele, Tite, convocasse 40% dos jogadores que estão aqui no Brasil, ora, os europeus, os clubes europeus não iam gostar. Não iam gostar. Quem está falando aqui trabalhou muitos e muitos anos nos bastidores do futebol. Quem está falando aqui viajou pelo mundo assessorando jogadores de alto nível, como foi o Mirandinha, que nós abrimos o mercado inglês, que até 1987 nenhum brasileiro havia sido contratado. E nós abrimos o mercado. E esses jogadores todos que estão no futebol inglês devem agradecer todos os dias, todos os minutos, o esforço do Francisco Hernandes Lima da Silva, o Mirandinha, que foi lá e abriu o mercado. Então, eu acho que a responsabilidade do Hexa aumentou muito nas costas do Tite. E eu espero, sinceramente, desejo sinceramente que o Tite não decepcione a nação brasileira, que já está tão sacrificada por outros problemas. E eu desejo que ele seja Hexa e que consiga um clube lá na Europa, bem longe do futebol brasileiro. Isso que eu desejo para ele aumentar os seus conhecimentos, para ele realmente conviver aonde ele realmente gosta, junto aos clubes europeus. Bom dia mesmo de Levi Lafetá, jornalista profissional, bacharel em Direito, radialista, administrador de empresa, escritor e, olha, general manager em futebol. E se você não está acreditando, entre aí no meu blog, Bureau Sportif Lafetá. Você vai encontrar lá praticamente 30% do que eu fiz no futebol e pelo futebol. Bom dia mesmo.